Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. É muita novidade, é reta final e nós cá vamos te contar tudinho que ainda vai acontecer. A amiga de Yara manda ela esquecer-se de casar com Moisés. Ela se pergunta se ela está planejando contar a ele que ela está grávida do bebê de Paulo. Yara parece estar considerando isso. Então a amiga dela pergunta se Paulo não merece saber que ela está grávida dele. A conversa termina porque Sheila foi chamada para trabalhar. Yara está chorando em sua cama quando Moisés liga, dando motivos para ela chorar ainda mais. O casamento é definitivo e está pronto para que possa acontecer em 2 dias. Yara desliga na cara dele. Yara encontrou o teste de gravidez positivo de Yara e está confrontando-se com isso. Esconder sua gravidez pela 2ª vez hoje. Yara ouve que não pode então estar se casando com um homem grávida de outro. Yara diz o total para sua mãe. Moisés passa para ver Paulo. Ele tem sua data de julgamento adiada para 3 dias e a partir de hoje. Paulo se pergunta sobre a investigação que se está sendo feita em seu caso. Moisés garante que a investigação foi concluída e agora está nas mãos do juiz. Ele diz a Paulo quão sortudo ele foi por tê-lo como seu advogado, mas isso logo terminará quando Paulo estiver na prisão. Paulo se pergunta a ele se for considerado inocente. Moisés diz para ele aproveitar o tempo enquanto está aqui. Ele também deixa Paulo saber que ele pode estar atrasado para o julgamento, já que ele vai se casar com Yara no dia anterior. Paulo parece saber que está sendo atropelado por um caminhão, quando então o Moisés informa sobre o casamento. Yara implora a Mujica para ver Paulo. Ele se recusa dizendo que ela não é mais sua advogada. Ela implora um pouco mais. Mujica deve ter cedido porque Yara está ficando 10 minutos sozinha com Paulo em sua cela. Ela diz a ele que tem algo importante para dizer a ele. Ele não pode ser incomodado e só quer que ela o deixe em paz. Ela finalmente diz a ele que está grávida. Paulo diz que agora seu casamento com Moisés faz sentido. Ela então lhe diz que o bebê não é de Moisés, é dele. É uma cena hilária porque os olhinhos de Paulo começam a brilhar. Quando ele está no fundo do poço, já sem esperança, Yara chega então contando essa bomba. E agora, o que será de nossos pombinhos? Yara diz a Paulo que o bebê que ela está esperando é dele. Ele pergunta por que ela viria apenas para lhe contar aquela mentira. Como ele saberia se o bebê é dele ou não? Depois que Yara garante a ele que ela só teve com ele, Paulo se pergunta como ela pode esperar que ele acredite nela, quando ela se casaria em alguns dias com outro cara, no caso Moisés. Quando ela novamente garante que o bebê é dele, Paulo pergunta por que ela está se casando com Moisés. Yara explica a Paulo que a última coisa que ela quer é se casar com Moisés, e ela não sabia que estava grávida quando concordou em se casar com ele, marcando uma data. Ela então admite que casar com Moisés é a única garantia que Paulo pode ter para ser livre. Paulo diz a ela que ele prefere passar o resto de sua vida na prisão do que vê-la se casar com aquele cara. Yara não sabe o que ela vai fazer porque está grávida dele, mas de alguma forma ela vai conseguir que Moisés se divorcie dela e ela possa viver sua história linda de amor com seu filho ao lado de Paulo. Paulo então avisa que Moisés fará qualquer coisa para mantê-la com ele, e ainda mais agora que Moisés saberá que ela está tendo então seu bebê, o bebê de Paulo. Depois que Yara diz a ele que ela o quer livre, mesmo que eles possam ficar juntos, eles se beijam, os guardas dizem a ela que é hora de ir, e Paulo implora para ela não se casar com Moisés enquanto ela sai. Gente, é uma cena muito triste. É nesse momento então que Paulo dá por si então que sim, ela está grávida de um filho dele de verdade, não é mentira. Mas será que essa história de amor sobreviverá a tanta maldade? Na prisão, Paulo pergunta aos guardas se ele pode falar com Karina. O guarda diz a ele que ela não está lá, mas lhe dará então o seu recado. Yara pergunta a Moisés como ele conseguiu melhorar a audição de Paulo. Depois que Moisés responde que tem contatos, Yara então continua a questioná-lo e avisa que é melhor não traí-la. Seria o pior erro de sua vida. Moisés diz a ela para não se preocupar, ele fará a sua parte.
Ele sugere então que conversem sobre o que é importante, o casamento, já que está tudo pronto. Quando ele menciona que ela vai morar com ele, Yara desvia a pergunta e começa então a falar sobre como planejar a libertar então Paulo. Moisés responde que no dia seguinte ao casamento, Paulo então estará livre. Martim liga para Yara e diz a ela que ele tem ótimas notícias sobre seu ex-colega de cela, mas ele prefere que eles se encontrem. Karina liga para Gutierrez e tenta então convencê-lo a contar a Mujica o que eles estão fazendo. Karina diz a ele que é melhor que ele não ousa contar a Mujica. Mujica ficará agradecido, pois eles estão prestes a pegar um grande tubarão dentro da estação. Mujica está então conversando com Eutoro, cantando então sobre o vídeo que Martinho encontrou, já que ele é um jornalista também. Eutoro diz a ele que o cara estava lá em sua casa. Ele precisa então sair da cidade, fora do país. Mas Mujica diz para ele não se apressar. Karina corre para ver Cholo. Ela conta a ele sobre o vídeo que foi encontrado e mostra quem assassinou Simão. E isso prova que Paulo é inocente. Enquanto isso, Martim está mostrando o vídeo para Yara. Quando Martim sugere que ela ligue para o advogado de Paulo, Yara diz a ele que o vídeo não exonerará então Paulo de todas as acusações, já que ele estava envolvido na fuga que resultou em alguns assassinatos. Isso não será suficiente para tirar então Paulo da cadeia. Yara compartilha suas alegrias, notícias com Paulo e admite que sucumbiu à chantagem ao coração negro de Moisés. Paulo diz a Karina que não acredita que será liberado. Quando Karina diz a ele que as coisas serão como antes, Paulo diz a ela que não será mais a mesma coisa. Será muito melhor porque ele ensinará a seu filho a criar alibrijes e tentar então outras coisas também. Ele estará lá também com a mulher que ama e seu filho. Yara está grávida. Bom, Karina pergunta, grávida? Sim, ele derrama alegremente. Ela retribui o sorriso dele, a mão no ombro dele e sai. Yara concorda com Martim que o vídeo é evidência importante, mas não o suficiente para tirar Paulo da cadeia. Quando ela pergunta se Martim está bem, como ele zoou baixo quando ela perguntou sobre sua mãe, Martim diz a ela que é Alice quem terminou. Yara fica surpresa por sua mãe estar disposta a lutar com unhas e dentes por seu amor. Ela pergunta então a ele se Martim se não há algo que a fez mudar de ideia, mas Martim não tem ideia de que pode ser. Yara promete conversar com a mãe e descobrir o que está acontecendo. No início, ela estava contra eles, mas ela viu como sua mãe se derrete ao ouvir a voz dele. Ela encoraja Martim a não desistir. Eles devem lutar por seu amor. Rebeca olha para Paco sorrindo pensativa. Fábio vem silenciosamente atrás dela e gentilmente diz que Paco é o seu filho. Rebeca parece confusa. Uma mãe conheceria o filho. Por que não consigo me lembrar? Ele diz então a Paco, ferido, para manter a calma. A organizadora de casamento se aproxima de Moisés, beijando-o e o empurrando para o sofá. Logo ambos estão em estado de nudez quando Yara bate na porta trancada. Moisés abre a porta, amarrotando-se então com uma expressão bastante culpada. Yara mostra o vídeo a Moisés muito distraído. Ele pergunta onde ela conseguiu. Ela diz que ela fez um bom trabalho. Paulo vai gostar. Ruídos estão emanando no banheiro e Yara finalmente decide investigar. Surpreendentemente, a pesquisa vem vazia. Sentindo o desconforto de Moisés, ela pergunta por que ele estava tão nervoso. Ele simplesmente diz que ela o pegou de surpresa. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.